Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo aqui do nosso projeto Pomone. Muito obrigado você que compareceu aqui a essa live pelo Zoom. Quem nos acompanha pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo, você poderá encontrar o nosso endereço de e-mail. Pode, então, nos mandar uma mensagem, mandar lá o seu número de WhatsApp, nós iremos lhe incluir na nossa linha de transmissão ou no nosso grupo também. E você receberá em primeira mão, então, o convite para participar aqui dos nossos estudos. Hoje nós temos um convidado especial, Diego Fortunato. Diego é o responsável pela página Conservadorismo Adventista. O Diego, só para refrescar a memória aqui, é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Americana, fica em Alvorada, no Rio Grande do Sul, certo? Então, vamos levar a Deus uma prece, logo a seguir vamos passar a palavra ao Diego, que irá conduzir hoje um estudo muito especial sobre a tragédia de Ló. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de, mais uma vez, estudar a Tua palavra. Tema muito importante nesse tempo do fim que vivemos, que ao final desse estudo sintamos a necessidade, a urgência de nos prepararmos para o Teu breve retorno. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, ó Pai, que sintam um desejo também de se aprofundar mais, de buscar estudos bíblicos, e que assim então possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, espalhando essa verdade presente a todo mundo em nossa geração. Isso tudo nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, tempos atrás aí eu me deparei com uma das muitas frases aí do Milor Fernandes, né? Milor Fernandes dizia que a gente vivendo hoje não pode deixar de ter saudade daqueles tempos em que a humanidade era mais pura e inocente, como em Sodoma e Gomorra. O nosso tema de hoje vai tratar, então, um pouco dessas questões aí. Que Deus, então, lhe abençoe, irmão Diego. Tá? Lembrando que eu já habilitei aqui, caso queira compartilhar aí algum material, não sei se o Diego vai compartilhar algum material, mas nós já habilitamos aqui. E os demais, então, eu peço que mantenham os microfones fechados durante todo o nosso estudo. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, do irmão Rafael. Nós já conversamos já há algum tempo, né, pelas redes sociais, enfim, e realmente é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu me chamo Diego Fortunato. Alguns de vocês talvez me conheçam, eu tenho uma página chamada Conservadorismo Adventista. Devido a algumas situações já com o Facebook, eu tenho perdido o alcance, então se vocês quiserem me procurar no Instagram, que é a rede que eu estou mais atuante no momento, está lá, Fortunato Diego, pode me procurar. Eu tive que tirar a imagem, mudar o nome, deixando de lado um pouco o conservadorismo adventista. Devido à natureza do trabalho, eu faço muitas denúncias, né, além de dar estudos bíblicos e pregar, enfim. Como eu faço algumas denúncias, o pessoal acaba denunciando demais o meu perfil. Eu já perdi perfil no Facebook, perdi perfil no Instagram, perdi perfil em várias redes aí, então a gente está mudando um pouquinho para ver se as denúncias elas diminuem. Mas vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela aqui, porque eu vou usar só a Bíblia online, então fica mais fácil de eu estar mostrando para vocês aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai. Pronto, estão conseguindo ver aí? Tudo certinho? Então vamos lá. Sim, tudo certo. Então, para falar com vocês um pouco nessa tarde sobre a tragédia da vida de Ló. Ló é um dos personagens que mais me intrigam, né, aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento, não, desculpa, no Antigo Testamento. É uma das histórias mais tristes da Bíblia,
apesar de que muitas pessoas têm, assim, uma simpatia pela figura do personagem. Então, eu resolvi fazer um estudo bem bíblico hoje. Eu gosto muito de usar a Bíblia. Talvez não vou utilizar nenhum texto do Espírito de Profecia, vou deixar para que vocês acompanhem em casa depois, tá? Porque senão a gente vai se estender demais. E eu sempre costumo dizer que o pregador precisa abrir e explicar e estudar a palavra de Deus com aqueles que estão lhe ouvindo. Nós temos visto em muitas igrejas, né, inclusive na nossa, homens que sobem no púlpito para contar piada, para contar histórias, para dar testemunho, para contar causos, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem gente que vai para cima do púlpito para ser panfleto de jornal. Agora virou moda também ser panfletagem política nos púlpitos, enfim. Então, o pregador que não abre a Bíblia, para mim, não é pregador. Nós devemos sempre abrir a palavra de Deus quando estamos no púlpito ou quando nós estamos numa roda de estudo e estudar a Bíblia e deixar que a Bíblia ela nos alimente e ela nos instrua. Então, começando a leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, se vocês não quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, vocês podem ficar diretamente aqui na tela junto comigo, que eu acredito que fica mais fácil. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. Meu computador deu uma pequena travada aqui, eu não sei se ele está passando as imagens para vocês aí ou não. Bom, acho que eu vou ter que tirar o compartilhamento de tela, porque ele está travando. Acredito que agora parou. Então, vamos novamente. Todo mundo conseguindo enxergar aí direitinho? Para mim, ele estava travando aqui. Ok. Certo. Lucas, capítulo 17, verso 28, diz assim: Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. Assim será também quando? No dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, o livro de Lucas aqui, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, né? E ele fala que antes da sua vinda, o estado em que este mundo se encontraria seria também um estado, né, de coisas semelhantes àquilo que ocorria em Sodoma. Disse a mesma coisa que ocorreu, né, nos dias de Ló, lá em Sodoma. O povo estava vivendo em imoralidade, em prostituição, em adultério, em poligamia, em homossexualidade, enfim, em uma série de abominações naqueles dias. E Jesus comparou aqueles dias com os nossos dias, com os dias que antecederiam a sua vinda. E por que isso é importante de salientar? Porque quando nós vamos para 2 Pedro, no capítulo 2, aqui a partir do verso 6, diz assim, Pedro vai dizendo o quê? Também, né, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, um homem justo. É interessante esse termo aqui, justo, porque não basta unicamente ser justo, nós vamos entender por que a justiça ela não é suficiente para a salvação, ou ela não é suficiente para a vida, para a caminhada da vida cristã. Então aqui, Pedro está dizendo que livrou o justo Ló, que se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, verso 8, todos os dias aquele justo, mais uma vez ele enfatiza o termo justo, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então aqui nós vemos que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então o que Pedro está dizendo aqui? Que Ló era um homem justo,
por 3 vezes, se você abrir a sua Bíblia aí, ele vai enfatizar a questão da justiça. Ló era um homem justo. Ele vivia em Sodoma, e aqui a Bíblia dá testemunho de que ele se aborrecia com a maldade que ele via. Mas é interessante notar o seguinte: nós nos aborrecemos, nós nos irritamos, nós nos estressamos vendo a maldade que ocorre ao nosso redor. Isso faz de nós pessoas justas. Justas em que sentido? Em que sabem discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes eu me iro, até mesmo com coisas que acontecem dentro da nossa própria igreja, sejam com líderes, sejam com pastores, sejam com membros, enfim. E aí eu fico irado e eu me atormento com aquilo ali, porque eu não gosto de ver aquele erro que está acontecendo. E isso faz de mim uma pessoa justa. Mas a justiça não é suficiente. Nós temos que ter em mente que ser justo, segundo o padrão bíblico aqui, ele não é suficiente para a salvação. Deixa eu ver aqui, continuando a leitura. Por que ela não é suficiente? Só um momentinho aqui, irmãos, eu estou com uma situação que eu preciso resolver. Me perdoem, só um segundo. Desculpa, irmãos, eu estava resolvendo uma situação aqui. Então, aqui, vou saindo, né, de 2 Pedro. Pedro diz o quê? Que Ló era um homem justo, mas a justiça por si própria ela não é suficiente. E nós vamos entender isso agora. E para entender o conceito de justiça e por que Ló era um homem justo, mas isto não era suficiente, nós devemos entender a história da vida de Ló. E a primeira menção que nós temos a Ló está lá em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 31, já no finalzinho do capítulo 11, nós temos a primeira menção bíblica a este personagem. Aqui no final do capítulo 11 está falando sobre a descendência de Terá. Vem falando ali sobre a descendência do avô, né, do pai de Abraão, desculpa. E ele diz: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então nós temos aqui o seguinte, olha só que coisa interessante. Terá era o pai de Abraão e ele vai se mudar com o seu filho. Quem é a família aqui que é apresentada como sendo a família de Abraão? Abraão, no caso Abrão, eu vou usar o termo Abraão porque fica mais fácil de a gente entender. Então nós temos aqui Abraão, Ló, que era seu sobrinho, e a sua, né, é a esposa de Abraão aqui, que é Sara ou Sarai. Este é o núcleo familiar, Abrão, Sara e Ló. Eles estão saindo agora junto com Terá, que é o líder da família. Por que se configura esta formação familiar aqui? Alguns estudiosos bíblicos, quando a gente lê o Espírito de Profecia, a gente também percebe o quê? Que Ló, ele estava sendo preparado para ser o descendente de Abraão. Abraão não tinha filhos, ele e Sara. Vocês conhecem muito bem a história de Abraão, ela é extremamente conhecida. Então, Ló estava sendo preparado para ser o filho, o herdeiro de Abraão. E aqui começa todo o problema de Ló. Terá era o patriarca, depois Abraão se tornou o patriarca, e estava agora o quê? Abraão preparando Ló para que no devido tempo Ló também fosse o patriarca. Qual era, né, o patriarca da família? Qual era a incumbência do patriarca? Ser, acima de tudo, um líder espiritual. Era aquele quem dirigia os cultos, era aquele responsável pelo sacrifício, era aquele responsável pelo holocausto, era aquele que iria adorar a Deus, era aquele que deveria orientar e dirigir toda a família. Então, Abraão estava preparando Ló para ser o seu descendente. E aqui no capítulo 12, então, já no início do capítulo 12, nós temos o quê? O chamado de Deus a Abraão. Então, verso 1, Gênesis 12, verso 1. Então diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei.
Então, aqui nós temos o chamado que Deus faz para ele de saia da casa dos teus parentes, saia debaixo da aba do teu pai, e agora tu vais ser o novo patriarca, e de ti nós vamos fazer esta nação. E aqui o que tem, e o que diz aqui no verso 4? Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, o chamado que Deus faz para Abraão, para que ele saia do meio dos seus parentes, para que ele saia do meio da sua família, não incluía um chamado para Ló, mas Abraão o levou também porque considerava Ló como seu sucessor. E Ló, então, havia, como eu disse antes, sido preparado para ser o líder espiritual da próxima geração aqui da descendência de Abraão. Ele seria aqui, então, honrado como primogênito de Abraão, mesmo sendo filho de Harã, que era o irmão de Abraão. Só que acontece um porém aqui. No verso 7 diz, né? No capítulo 7, não, desculpa. No verso 7 que diz, o Senhor apareceu a Abraão e diz, a sua descendência darei esta terra. E Abraão ali construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, quando nós continuamos a leitura aqui, nós começamos a entender o quê? Que Deus vai se mostrando sistematicamente a Abraão. Aos poucos, Abraão vai conhecendo a Deus e vai conhecendo a vontade de Deus. Nesse meio tempo, quando Abraão entende a vontade e o plano de Deus, agora Abraão começa a se desapegar de Ló. Ló até então estava sendo preparado para ser o seu primogênito, para ser o seu herdeiro, para ser o líder espiritual da família, e agora ele vai deixando Ló de lado, porque Abraão já era um homem idoso, mas vai conhecendo o poder e o plano de Deus. E olha só que coisa interessante, em Gênesis 13, no verso 7, um capítulo depois, você diz o seguinte aqui, ó. Surgiu uma desavença, né? No momento em que eles saem agora das terras de Terá, acontece uma briga. Eles estão indo em direção à terra prometida, param no local para acampar e ocorre uma discussão muito forte, né? E diz assim, ó, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então, os servos começaram a brigar, porque a terra era pouca, e naquele momento ali, eles estavam entrando em dificuldade. Os servos brigavam e a convivência foi se tornando cada vez mais difícil, até que se tornou um ponto insustentável. No verso 8, olha só o que acontece. Então Abraão disse a Ló, para que não haja desavença entre mim e ti, ou entre os teus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Então o que Abraão diz para Ló? Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for à direita, irei eu para a esquerda. Olha só que coisa interessante. Abraão, ele era o patriarca. Abraão era o homem que foi chamado por Deus. Abraão era o líder daquela expedição. E Abraão, agora ele olha para Ló e diz o seguinte, eu estou te dando uma escolha. Se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ele tinha todo o direito de escolher o melhor para ele. Mas ele então desiste e dá a preferência a Ló. E olha só que coisa interessante no verso 10. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. E era como o quê? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então veja que coisa interessante. O autor de Gênesis aqui, ao que tudo indica, segundo os historiadores e segundo o próprio Espírito de Profecia, foi Moisés. Moisés escreveu o capítulo 1, após a inspiração dada por Deus. A criação de todas as coisas.
Moisés escreveu todo o livro de Gênesis, e agora é a hora que incrível. Moisés faz uma comparação entre as terras de Sodoma e Gomorra e o próprio Jardim do Éden. Ele diz que era um local tão maravilhoso, tão próspero, tão belo, que era semelhante ao próprio Éden. Então imaginem que Sodoma era um local maravilhoso, um local que enchia os olhos. E Ló agora, ao invés de tomar uma decisão espiritual, pensando no bem-estar da sua família, ele toma uma decisão puramente financeira, pensando no bem-estar físico e nos ganhos que ele poderia ter naquela terra. Vou deixar para vocês um tema de casa, tá? Podem dar uma lidinha lá no capítulo 17, se eu não estou enganado, de Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas, ele vai falar sobre a destruição de Sodoma, e Ellen White, que ela é bem específica em falar sobre esse capítulo, tá? E o que Ellen White diz é que Sodoma era uma terra tão rica, tão abençoada, tão maravilhosa, que as coisas simplesmente nasciam. Havia um excesso, uma abundância muito grande de comida, de alimentos, de cereais, de trigo. Sodoma era um local que estava, Sodoma e Gomorra, elas estavam numa rota de seda, numa rota de comércio muito forte. Então, as pessoas daquelas cidades ali, elas eram extremamente ricas, elas eram extremamente fartas, elas não tinham necessidade de coisa alguma. Havia comida em abundância, havia bebida em abundância, e como eles tinham coisas demais, a terra produzia demais, eles quase não tinham trabalho. E Ellen White fala que a ociosidade foi o grande pecado de Sodoma, porque abriu as portas a todo tipo de licenciosidade. Então você tem ali o quê? Uma cidade onde as pessoas estão, né, um local lindo, maravilhoso, semelhante ao Jardim do Éden, com fartura de comida, com fartura de bebida, com muitas riquezas e pouco trabalho. O que as pessoas fazem? Festa. Todos os dias haviam banquetes luxuosos em Sodoma e Gomorra. Banquetes, vinho, música, alegria. Até que, né, nós conhecemos a natureza humana, aquelas coisas começaram a deixar de ser excitantes, e os habitantes de Sodoma e Gomorra passaram a buscar excitamento ou excitação em coisas, né, mais baixas e mais vulgares. Até que a situação de Sodoma agora fica insustentável. Mas se passaram alguns anos desde que Ló entrou em Sodoma até o momento da sua saída. E é interessante a gente entender isso porque agora nós vamos perceber qual o efeito Sodoma e Gomorra tiveram sobre a vida de Ló e sobre a sua família. Se você continuar a leitura no livro de Gênesis, você vai perceber que ao longo de todo o capítulo 18, Deus descortinou para Abraão o plano da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus disse: olha, estarei destruindo, enviando fogo do céu e vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão agora começa a interceder por Ló e pelos habitantes de Sodoma. Vocês conhecem a história, podem ler ela depois, Gênesis 18. E ali, naquele diálogo entre Abraão e o Senhor, Abraão vai dizendo: mas Senhor, se tiverem 50 justos na cidade, tu vai destruí-la? E Deus diz: não, se tiver 50 justos, não vou destruí-la. E Abraão continua discutindo com Deus, diz: Senhor, mas se tiverem 40 justos, tu vai destruí-la? Deus diz: não, não irei destruir se houverem 40 justos. E Abraão continua: se houverem 30, e se houverem 20, e se houverem 10 justos na cidade, tu irá destruí-la? E Deus disse: se houverem 10 justos, eu não destruo. O problema é que não existem justos em Sodoma. Não existem 10. E por causa da oração intercessória de Abraão, no capítulo 18, Deus resolveu poupar a vida de Ló, porque Ló ainda ainda assim era justo no discernimento, em discernir o bem e o mal. Mas olha só, vamos continuar a leitura aqui no capítulo 19 para que a gente não se perca. Agora que as coisas começam a ficar interessantes, é bom que a gente relembre algumas coisas, então deixa bem guardado na mente aí.
porque a gente vai precisar entender algumas coisinhas aqui, ó. Gênesis 19 diz o seguinte: 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se de rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã, seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu com eles. Ó, eles disseram não, né? Passaremos antes a noite na praça. Mas ele insistiu com eles, até que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Então vamos parar aqui um pouquinho. Olha só que coisa interessante. Quando você está lendo lá o Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Ló não sabia quem eram os homens que entraram na cidade. Ele não fazia ideia de quem eram eles. Mas ele percebeu o seguinte: 2 homens estranhos estão chegando agora e se dirigem à praça da cidade, onde todos os habitantes aqui podem vê-los. Aquilo ali deixou Ló alarmado. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que ia acontecer com aqueles homens ali. Ló conhecia o comportamento dos cidadãos de Sodoma. E quando ele viu aqueles 2 homens ali, ele foi direto neles e disse: venham para minha casa. E Ellen White diz que os anjos começaram a falar de forma alta, começaram a discutir com ele, né, fazendo um escândalo ali, literalmente para chamar a atenção dos habitantes. Olha, nós não precisamos, nós vamos dormir na praça, não te preocupe. E Ló, então, teve que insistir com eles. Ele disse assim, ó, finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Mas olha que interessante, aqui no verso 1 diz que ao anoitecer, tá? Na entrada do pôr do sol, vamos colocar aí. Aqui agora o pôr do sol no Rio Grande do Sul, ele está ocorrendo por volta das 7 horas, das 19 horas. Mas vamos colocar uma horinha mais cedo, porque, né, acredito que seja assim o ápice já do anoitecer antes do pôr do sol. Então aqui diz que próximo ao horário do pôr do sol, no momento que está querendo anoitecer, gravem essa informação, porque ela é importante para a gente entender por que a vida de Ló se torna uma tragédia. No momento ali do pôr do sol, já no momento do fim da tarde, ao anoitecer, quando começou a querer escurecer, os anjos chegaram na cidade, Ló foi até eles, começaram a discutir, nesse momento aqui, e Ló os traz para dentro da sua casa. E aqui no verso 3 diz que Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não haviam ido se deitar, verso 4, quando todos os homens de toda a cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Então, o que nós temos aqui? Próximo ao horário do pôr do sol, os anjos chegam na cidade e entram na casa de Ló. Ló, então, manda assarem pães para eles, para que eles possam jantar. As senhoras que estão participando conosco aqui sabem que para fazer um pão de casa, até amassar, sovar bem a massa, deve dar em torno de 1h30, 2 horas, né? Mas essa vamos colocar aí por volta de 3 horas. Então, eles entraram ali, vamos dizer que o pôr do sol fosse por volta das 18 horas, o pão ficou pronto por volta das 21 horas, eles comeram, e aí eles iriam deitar. Tá? Vamos colocar aí 2 horas acima. Para o pão mais rápido naquele tempo, talvez o pão já estivesse quase pronto, mas vamos colocar aí por volta das 20 horas que acontece isso aqui. Então aqui o verso 4 diz que eles ainda não haviam ido se deitar, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Essa informação é importante, irmãos, porque ela mostra aqui uma realidade muito cruel de Sodoma. Aqui, quando ela diz que vieram dos mais jovens aos mais velhos, ela está dizendo literalmente que vieram dos meninos aos idosos. Haviam ali também crianças de 8, 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos, juntos.
desde o mais jovenzinho até o mais idoso, que ainda podia se mexer, todos eles vieram até a casa de Ló naquela noite. E o verso 5 diz: e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos o quê? Né? Relações com eles, para que possamos abusar deles. Irmãos, a pedofilia era uma prática comum nos dias de Sodoma. A imoralidade sexual, ela era assim a tônica daquela geração. Homossexualidade, pedofilia, incesto, animais, o que tivesse eles faziam. E aqui diz o quê? Que desde os menores até as crianças já estavam corrompidas, sendo ensinadas nessas práticas imorais e cruéis. Eles cercaram a casa e disseram assim: tragam aqueles 2 homens que nós vimos entrar na tua casa. E aqui o verso 6 diz: Ló saiu de casa e fechou a porta atrás de si e tentou argumentar com aquelas pessoas. Eles disse: não, meus amigos, não façam essas coisas perversas. Né? Mas olha só que coisa terrível agora. Irmãos, aqui é que começa, de fato, a tragédia de Ló. Por quê? Ellen White fala lá em Mente, Caráter e Personalidade que é pela contemplação que nós somos transformados. Ou seja, aquilo que eu contemplo, aquilo que eu vejo, isso vai transformando a minha mente. Ou seja, vai me cauterizando para o pecado. A pessoa que é acostumada a assistir filme, série, novela, cenas de nudez, cenas de imoralidade sexual, essa pessoa acaba se tornando aos poucos imoral e acha que isso é uma coisa normal. Pessoa que assiste cenas de violência, ela tende depois a reproduzir esta violência e também a justificar o quê? Que é uma coisa normal resolver as coisas brigando, discutindo, querendo bater, querendo agredir os outros. Então, pela contemplação das coisas, nós acabamos sendo transformados. Então, aquilo que eu vejo, querendo ou não, aquilo faz diferença no meu subconsciente, a minha mente ela é transformada. E isso é importante porque muitas pessoas dizem o seguinte: olha, isso não tem nada a ver, isso é coisa de quem é fraco espiritualmente. Eu assisto, isso não me faz mal, né? Para mim, sempre os outros são um problema, todo mundo é exceção. Não, eu não me contamino com essas coisas. Eu posso assistir um filme, assistir uma novela, assistir, né, uma outra porcaria, e isso não me causa impacto nenhum, eu estou tranquilo, eu sei separar as coisas. Não, não sabe. Esses processos acontecem no fundo da nossa mente. E vejam, a Bíblia diz que Ló era um homem justo, por quê? Porque conhecia a diferença entre certo e errado, e ele fazia o quê? Se estressava, se irritava, se aborrecia com as más práticas daquilo que acontecia ali em Sodoma. Mas depois de muitos anos morando em Sodoma, vendo diariamente, irmãos, isso aqui é a coisa mais séria do mundo, vendo diariamente imoralidade, maldade, perversidade, no momento em que ele se encontrou com uma situação de pressão, no momento em que ele é colocado contra a parede, no momento em que ele deve agora resplandecer o caráter de Deus, o que acontece com Ló? No momento de pressão, no momento em que ele é pressionado, ele demonstra o quê? Que a sua mente também já foi moldada pelo costume de Sodoma. Verso 8 diz: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que mundo é esse em que um homem vê uma turba de pessoas que estão ali furiosas, violentas, de animais, que vieram até a porta da sua casa para estuprar 2 pessoas? Em que mundo é esse onde o indivíduo olha para essa turba furiosa de estupradores, de loucos, de maníacos,
e diz: eu tenho aqui as minhas filhas, eu vou dar elas para vocês. Façam o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. Pergunto a vocês, isso não é uma loucura completa? Isso não é resultado de uma transformação mental por causa do pecado? No momento em que foi apertado, no momento agora em que ele deveria demonstrar o caráter de Deus, Ló mostrou que o seu coração havia sido contaminado pela loucura de Sodoma. Agora ele chega ao ponto de oferecer as próprias filhas para serem abusadas. Você consegue conceber uma loucura como esta? Você consegue conceber isso, entregar um filho para uma turba de estupradores? Por quê? Porque ele não queria ficar mal com as pessoas, ele não queria que a sua imagem fosse arranhada. Olha, pessoal, não façam mal para essas pessoas porque eles estão sob o meu teto, né? Poxa, o que vão pensar? Vocês estão me destratando dessa forma, tirando a minha autoridade. Pô, vamos se respeitar, né? Aqui estão as minhas filhas, façam com elas o que vocês quiserem fazer. Vocês entenderam a loucura da coisa? E olha só que coisa interessante. Estes homens de Sodoma e Gomorra tiveram a mesma reação que as pessoas, que os pecadores, que os imorais desta geração têm quando você fala para eles sobre a necessidade de abandonarem os seus pecados. Isso acontece no mundo e, infelizmente, acontece dentro da igreja. Qual é o verso bíblico mais conhecido nos dias de hoje? Um verso que está na ponta da língua de todo mundo? O verso das palavras de Jesus, que diz assim: não julgueis. Esse é o verso bíblico mais conhecido de todos. Não julgueis, não me julgue, né? Ou, em outras palavras, me deixe pecar em paz. E aqui no verso 9 nós temos exatamente este comportamento aparecendo em Sodoma. Verso 9: saia da frente, gritaram. E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Ele chegou como estrangeiro e agora quer nos julgar, né? Então sai fora, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Aqui então precisa ter a primeira intervenção divina, né? E assim, nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro, fecharam a porta e depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens disseram o seguinte: olha, acabou a história, entra. Feriram aqueles homens ali e agora começa a situação. Lembra que eu falei para vocês que os anjos chegaram na casa de Ló por volta do horário do pôr do sol, fim da tarde, jantaram ali por volta de 2 horas depois, 2 horas e meia depois, e aí acontece essa situação aqui. Por que a gente precisa enfatizar isso? Porque é no começo da noite que essas coisas estão acontecendo. Agora os anjos olham para Ló e dizem o seguinte: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Os anjos vêm a Ló agora com uma mensagem urgente: tire-os daqui, porque nós estamos o quê? Para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Os anjos dão a Ló agora um ultimato e uma mensagem de urgência: saia desta cidade, porque nós iremos destruí-la. Saia. Ló viu o poder que os anjos demonstraram, aquela grande multidão de homens ficou cega, eles caíram ali, atordoados e mortos. Esse é o primeiro sinal visível de que algo sobrenatural está acontecendo, que Ló tem testemunhado. E agora os anjos entregam para ele uma mensagem de urgência e diz: tu tem alguém aqui na cidade? Pega os teus familiares e sai fora, porque nós vamos destruir essa cidade. Acabou para Sodoma. Sodoma e Gomorra, o seu limite transbordou, serão destruídas agora. Né? Os dois perguntaram que você tem genros, filhos, filhas, qualquer outro parente? Tire-os daqui.
E no verso 14 diz assim: então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam se casar com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Noutra versão vai dizer que acharam que ele caçoava deles. O que acontece aqui? Quando nós vamos ler o Espírito de Profecia, nós entendemos que esses genros aqui são os que iam casar com as filhas mais velhas de Ló. Né? Na verdade, eram casados com elas. Não iam se casar. Essa aqui é uma tradução que eu usei, a nova versão internacional, para dar um contexto mais atual, mas eles já eram casados com as filhas mais velhas de Ló. Os filhos de Ló, Ellen White fala que também estavam ali, eles estavam tendo um banquete naquele momento, e Ló foi até lá e disse: olha, Deus vai destruir a cidade. E eles acharam o quê? Que Ló estava brincando, que Ló estava rindo, estava debochando. E não quiseram saber da mensagem. Por quê? Porque ao longo de todo o momento, desde que se apartou de Abraão, Ló, que havia sido preparado para ser o sacerdote, o líder espiritual, abandonou os caminhos do Senhor. E Ló não criou os seus filhos, não os exortava, Ló não os ensinou na vontade de Deus, não os ensinou a diferenciar o certo e o errado. Em nenhum momento Ló chega para os seus filhos, para suas filhas, e diz: olha, o comportamento desta cidade aqui é um comportamento imoral, não o copiem. Ló não tinha, como é que eu posso dizer o seguinte, ele não tinha o costume de exortar e orientar os seus filhos. Por isso que no momento em que ele chega para falar com eles, diz: olha, o Senhor vai destruir a cidade, eles acharam que ele estava brincando. Como é que eles poderiam dar crédito para aquele homem que nunca havia conversado com eles sobre qualquer coisa espiritual? E sabe, irmãos, o mais triste de tudo isso é que a mensagem de Ló não teve efeito algum na vida deles. Primeiramente porque Ló não cria na mensagem. A Bíblia diz que ele era um homem justo e que se aborrecia das práticas imorais. Mas ele mesmo não creu na mensagem de advertência. Você pode ser uma pessoa que se irrita com as coisas erradas, que se estressa, que acha que a igreja está ruim, que acha que muitos pastores não servem, e muitos deles de fato não servem. Você vê as coisas do mundo que estão erradas, e você se aborrece, assim como Ló se aborrecia. Deus tem que mudar isso, tem que melhorar aquilo, né? E faz ali as suas considerações, se aborrecendo com as más práticas que você vê. E Ló também se aborrecia com relação às más práticas. Mas talvez você não esteja vivendo assim como Ló também não vivia uma vida de relacionamento com Deus. Quando Ló abandonou Abraão, Ló também abandonou a Deus. E Ló não conseguia ter fibra moral para crer na mensagem que havia sido dada. Muitas pessoas vivem a vida por aí. Eu conheço muitos ex-adventistas que me dizem: irmão Diego, não se preocupe. Uma vez um disse: olha, não se preocupe, quando sair o decreto dominical eu volto para a igreja. Irmãos, nós vimos aqui o quê? Que no momento em que precisou, no momento em que o calo apertou, no momento que foi colocado contra a parede, a resposta de Ló não foi uma resposta em favor do Senhor. Ele mostrou exatamente aquilo que estava dentro do coração dele, da forma como a mente dele já havia sido corrompida por este mundo. Lembra que eu falei para vocês que tudo isso acontece no início da noite? Por quê? Porque esta era uma mensagem de urgência. Poxa, Deus vai destruir a cidade, nós temos que sair daqui agora. Eu não vou sair daqui daqui a pouco, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês. Deus vai destruir a cidade esta noite. E nós precisamos sair daqui. Mas Ló não cria na mensagem, ele pregou a mensagem para os seus filhos. Os filhos acharam que ele estava brincando, e ele próprio não cria na mensagem. E você quer entender por que ele não cria nesta mensagem? Porque tudo isso ocorre no início da noite. E Ló agora voltou para casa e, ao invés de arrumar suas coisas para sair dali, fugir do que ele fez? Foi para a cama dormir. Verso 15. Ao raiar do dia, ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas,
ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então os anjos dizem, cara, desperta, acorda. Sodoma estava ali, rica, abastada, de nada tinha falta. E Ló estava morno, dormindo. Sodoma e Ló são um retrato fiel da igreja de Laodiceia. Está lá no Apocalipse, capítulo 3. Rica, abastada, de nada tem falta, e está sonolento e em mornidão espiritual ali naquele meio. Ló estava sonolento, dormindo o sono de Sodoma. E ali os anjos, então, ao invés dele despertar com a mensagem de urgência, sair da cidade, não, ele volta para casa e vai dormir. E os anjos dizem para ele, depressa, cara, levanta, acorda, desperta, né? Leva daqui a sua mulher, verso 11, e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. O verso 16 diz o quê? Agora que Ló, né? Ele se despertou e ele seguiu. E agora ele tomou a convicção, né, de seguir em frente, de avante com aquela mensagem ali. Não. O verso 16 diz o seguinte, tendo ele o quê? Hesitado. Ele ficou se amarrando. Não, pera, mas né, eu tenho mais algumas coisas para fazer aqui. Diz o seguinte, olha, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Não tem mais tempo, vamos agora. E não tem. Né? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali, como? À força. Ló precisou ser expulso de Sodoma. Precisou ser arrastado para fora da cidade, porque ele não queria se desapegar de Sodoma. Olha que coisa terrível. Ló, aquele que se aborrecia com as más práticas, estava tão confortável na mornidão espiritual ali e na riqueza de Sodoma que não queria se desapegar. Não queria crer na mensagem de urgência. Não queria se santificar, não queria sair daquele meio. Quando os anjos diziam para ele, sai, vamos, depressa, é agora. E ali ele estava o quê? Hesitante, até que os anjos o pegaram pela mão, o agarraram e o tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade. Por quê? Porque o Senhor teve o quê? Misericórdia deles. Porque enquanto eles eram arrastados para fora da cidade, no capítulo 18 nós lemos ali que Abraão estava o quê? Intercedendo por ele. Por causa da intercessão de Abraão, não por causa da justiça de Ló. Deus interveio e salvou Ló. Porque Ló deveria ter sido o quê? Queimado e destruído em Sodoma, porque ele simplesmente não queria sair daquela cidade. Verso 17, assim os que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Irmãos, eu não posso ler tudo aqui, porque o texto é muito grande, nós temos o horário a cumprir. Mas se você continuar a leitura aqui no verso 18 e o verso 19, diz que ainda assim Ló continuou argumentando com os anjos. Não, meu senhor, sair daqui da cidade e ir para o interior, ir para a montanha, lá não tem nada, vai ser ruim, vai ser difícil. O fogo do céu vai me pegar lá na montanha. Olha, aqui tem uma cidadezinha bonitinha do lado, né? Verso 20, que diz, aqui está uma cidade pequena, aqui perto tem uma cidade pequena, né? Está tão próxima que dá para correr até lá. Me deixe ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei a salvo. Pô, os anjos estão dizendo para ele, você vai morrer se ficar na cidade. Vá depressa, porque o fogo vai sair. Se você não sair, você vai morrer. Vai para o monte, porque lá em cima do monte você estará seguro. E Ló diz o quê? Não, deixa eu ir para aquela cidadezinha pequenininha ali, porque ali eu vou ficar salvo. Ló continuou barganhando e batalhando com Deus, por quê? Porque não queria se desapegar da comodidade. Ah, vai ter que ir para o monte, lá não tem casa, lá não tem, né? Lá não tem cerca, lá não tem cama confortável, lá não tem o colchão, lá não tem forno, lá vai ter que ser tudo rústico. E ali, lá não vai ter televisão, lá não vai ter internet.
Ló continuou argumentando com o anjo disse, tudo bem, vai. Eu não vou destruir a cidade que está falando. E o verso 22 diz, fuja depressa, porque eu nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Então, verso 24, o próprio Senhor fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim que ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades de vegetação. Né? Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa coluna de sal. Vejam, no verso 17, nós lemos aqui, né, que os anjos disseram, saia e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ellen White fala lá em Patriarcas e Profetas que a culpa total da destruição aqui da mulher de Ló foi do próprio Ló. Ela diz que o fato de ter visto o seu marido hesitante, o fato de ter percebido que ele não cria na mensagem, o fato de perceber que ele não tinha urgência alguma naquilo que estava acontecendo, fez com que a sua mulher também não desse a devida importância para a palavra dos anjos. A mulher geralmente segue o conselho do marido, e o marido também segue o conselho da esposa. Se a esposa vê que o marido não comprou muito bem a ideia, que não é por ali, que tem uma desconfiança, a esposa fica desconfiada também. E por causa da desconfiança de Ló, a sua esposa não levou a sério a mensagem de advertência. O coração dela também estava em Sodoma. Veja que coisa triste. Naquela noite, os filhos, os genros e as filhas mais velhas de Ló foram destruídos pelo fogo e enxofre que caíram em Sodoma. Metade da família de Ló pereceu em Sodoma. Agora, saindo da cidade, a mulher de Ló olha para trás. Ele perde a esposa também. Então, ele perdeu os filhos, as filhas, os genros, e agora ele perdeu a esposa. Por quê? Por causa da sua hesitação. Todos eles foram destruídos ali no juízo de Sodoma. Continuando a leitura aqui, né, a partir do verso 30, nós já vamos nos encaminhando para o final. Olha que coisa interessante. Ló perdeu toda a família e ficou somente ele e as duas filhas. Quais filhas? Aquelas que ele havia tentado entregar lá para serem o quê? Violadas por aquela turba de homens furiosos. E aqui tem outro problema. Ló não tinha costume de conversar com as filhas. As coitadas das filhas dele estavam perdidas, desesperadas com tudo que estava acontecendo, e em nenhum momento Ló parou, sentou e explicou para elas o que estava acontecendo. É importante, irmãos, nós que somos pais, aqueles que têm filhos, sentarem com os filhos e explicarem as coisas que estão acontecendo neste mundo, e explicarem os sinais da vinda de Cristo e instruírem eles no caminho do Senhor. Por quê? Porque senão eles ficam perdidos. As filhas de Ló nunca foram instruídas. E nem mesmo nesse momento Ló se deu ao trabalho de sentar com elas e explicar o que estava acontecendo. Olha só que loucura, verso 30. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando aonde? Numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na terra, né? Que nos possam. Aqui, outra mal tradução aqui, né? Não há homens nas redondezas. A tradução correta diz que não há homens sobre toda a terra para fazer segundo o costume da terra. As filhas de Ló acharam que estavam agora diante de um novo dilúvio. Elas olham e dizem: não há homem na terra, não há homem algum. Tudo foi destruído, voltou como foi depois do dilúvio. E agora estamos sozinhas, nós e nosso pai. O que acontece com elas aqui? Elas começam a reproduzir aquele comportamento que elas viam aonde? Lá em Sodoma. Ló saiu com as filhas de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração das suas filhas. Percebem aqui o quão perigoso é deixar os filhos sem nenhum tipo de instrução?
deixar um filho e uma filha fazer o que querem, deixar os filhos no meio de más companhias, assistindo tudo que é tipo de bobagem, de coisa ruim. As filhas não tinham instrução alguma. A única instrução que elas receberam foram a instrução de Sodoma. E aqui agora a mais velha fala com a mais nova e elas começam mais uma vez a replicar o comportamento de Sodoma. Verso 32. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Verso 33. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite. E você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite. E a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram de quem? Do próprio pai. A mais velha teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até os dias de hoje. Vocês percebem que tragédia enorme se tornou a vida de Ló por dois motivos. O primeiro foi ter abandonado a Deus, o segundo foi ter escolhido uma vida baseado única e exclusivamente nos ganhos financeiros, nos ganhos pessoais. A preocupação de Ló, quando abandonou Abraão, não era conhecer a vontade de Deus, porque se ele tivesse conhecido a vontade de Deus, se ele tivesse procurado auxílio em Deus, Deus teria dito: fuja, não vá para o lado de Sodoma. Mas quando ele olha ali e vê toda a beleza de Sodoma, ele faz uma escolha baseado unicamente no seu desejo de se dar bem fisicamente, financeiramente e economicamente, que acarreta numa série de tragédias na sua vida. Ló perdeu os filhos, as filhas e os genros quando o fogo cai do céu e engole Sodoma e Gomorra. Ló perde a esposa, que se tornou uma estátua de sal na saída, da fuga da cidade. E agora as duas filhas também se perdem, porque tem aquele ato abominável ali de incesto, dormindo com o próprio pai, enganando e embebedando o pai. Demonstra o quê? Que o seu coração já está contaminado pela loucura de Sodoma. Vocês percebem aqui que Ló perdeu toda a sua família? Perdeu os filhos, as filhas, genros, perdeu a esposa, está ele sozinho. E a Bíblia diz: olha, este é o justo Ló, o homem justo, que se aborrecia com as más práticas, mas que teve que sair arrastado de dentro de Sodoma. E não bastasse isso, vejam como a história de Ló é tão trágica, que não bastasse perder a família. As suas filhas, depois daquele ato abominável de incesto, tiveram dois filhos, Amon e Moabe, e deram origem a dois povos, os moabitas e os amonitas, que se tornaram inimigos cruéis do povo de Deus. E eram inimigos tão terríveis de Israel que Deus os amaldiçoou de uma forma terrível. Veja que Deuteronômio, capítulo 23, verso 3, diz assim: olha o que o Senhor falou sobre esses dois povos. Nenhum amonita ou nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Por quanto tempo? Eternamente. Ló ainda deu ali a luz com suas filhas a 2 gerações, 2 povos de pessoas amaldiçoadas por Deus. Deus disse: nunca nenhum deles entrará na minha Assembleia. Não há salvação para este povo maligno. Nem mesmo a sua 10ª geração vai entrar dentro da minha Assembleia. Por quanto tempo? Eternamente. Ló, por causa das suas más escolhas, amaldiçoou a sua casa, amaldiçoou seus filhos e amaldiçoou a sua descendência. Ló precisou ser arrastado para fora de Sodoma porque não creu na mensagem de advertência.
Deus tem nos dado uma série de mensagens de advertência para este tempo. Eu sei que vocês estiveram estudando aqui nas últimas semanas, capítulos do Espírito de Profecia, eu acompanhei alguma coisa ali pelo YouTube, e a gente vê o quê? Que agora, ao longo dos eventos finais, nós temos uma série de mensagens de advertência, entre elas uma mensagem que diz o quê? Que nós devemos nos afastar, nos apartar das cidades, do convívio com as coisas más, com as coisas ruins, nos apartar dos filmes, das novelas, das séries, de tudo aquilo que transforma a nossa mente. Por quê? Porque no momento em que nós formos provados, a gente precisa refletir o caráter de Cristo e não colocar para fora a podridão daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente contempla. Ló, quando foi apertado, né? Quando ele foi pressionado pelas circunstâncias cruéis daquela noite, seu coração conseguiu colocar para fora só o quê? A podridão daquilo que ele contemplava em Sodoma. Copiou a má prática de Sodoma e entregou as 2 filhas de bandeja para que fossem estupradas. Ló perdeu os filhos. Aquele homem que havia sido instruído para ser um patriarca, para ser um líder espiritual, aquele homem que estava sendo preparado para ser herdeiro, para ser o chefe de uma grande nação, aquele homem ali resolveu pensar única e exclusivamente nos ganhos materiais e financeiros e deixou de olhar para os ganhos espirituais. E por causa disso ele perdeu toda a sua família e toda a sua descendência. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Então, né, por misericórdia, pela intercessão de Abraão, ele foi arrastado, ele foi tirado à força de Sodoma. Mas a Bíblia não diz se ele se salvou ou não. Eu não sei se Ló se salvou ou não. Talvez, pela misericórdia de Deus, quem sabe ele possa estar na Nova Jerusalém. Mas pense na dor que ele vai passar quando entrar pela cidade e perceber que perdeu toda a sua família, está entrando sozinho por culpa dele próprio. Como eu disse para vocês, o caso de Ló é bem sinistro aqui, né? Então, muito provavelmente, eu não sei, não posso julgar porque eu não sou Deus, mas provavelmente também não se salvou. Um homem que tinha tudo para ser salvo, mas que preferiu o quê? Preferiu viver uma vida única e exclusivamente de ganhos financeiros. Não se preparou, não se santificou, não aceitou a mensagem de urgência. Ló ficou para trás e perdeu e pagou com o sangue da família por causa disso. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, nessa tarde, desculpa. Nós estamos aqui já, né, como disse o livro de Lucas ali, vivendo os dias iguais aos dias de Sodoma e Gomorra. Existe imoralidade por toda parte. Existe uma mensagem de urgência sendo pregada. Saia das cidades, se santifique, busque ao Senhor, porque em breve Jesus Cristo virá. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos despertar desta condição, despertar neste momento em que somos Laodiceia, que nós possamos estar preparados para um encontro com Cristo e que, pela misericórdia de Deus, as nossas famílias possam nos acompanhar. Quero convidar vocês agora a fazerem uma oração para que nós possamos, então, encerrar este momento aqui. Senhor, nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta tarde, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos como Ló, para que nós possamos, Senhor, nos preparar para que nos momentos de aflição, nos momentos em que formos provados, no momento em que estivermos sendo pressionados, nós possamos resplandecer o caráter de Cristo na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a preparar nossa casa, preparar os nossos filhos, preparar as nossas famílias para este encontro contigo. Que a Tua mão poderosa seja conosco nessa noite. Que Tu nos dê, Senhor, uma bênção logo mais ao iniciar uma nova semana. Que seja uma semana, Senhor, de busca, que seja uma semana de bênção espiritual e principalmente, Senhor, que seja uma semana de salvação para nós e nossa família. Dá-nos a Tua bênção, abençoa as pessoas deste grupo, que Tu possa visitar cada um agora, que o Teu Espírito Santo e os Teus anjos os visitem nos seus lares,
que tu possa continuar abençoando este projeto, abençoando essa sala de estudo, para que possamos aqui, Senhor, pregar o Evangelho também para aqueles que não te conhecem e continuar nos preparando para o encontro contigo. Dá-nos a tua bênção hoje, dá-nos a tua paz, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.